Eu quero convidar aqui o Valdir. O Valdir tem sido um mentor. Eu tenho tido a alegria de caminhar com o Valdir já há 9 anos. Outros aqui têm caminhado ao seu lado há muito mais tempo que isso. Valdir é um dos pioneiros do movimento de missão integral na América Latina. Integra a liderança do movimento de Lausanne e tem escrito, pregado, ensinado no Brasil e em muitos outros lugares da América Latina e também do mundo. Trabalhou na visão mundial em áreas muito importantes como a presidência global da visão mundial e também na liderança global da área de compromisso cristão. E hoje o Valdir atua como pastor de uma igreja local em Curitiba e tem podido servir a igreja brasileira, a igreja global também através do movimento de Lausanne e de várias frentes ministeriais nas quais ele tem se engajado. Mas, sobretudo, Valdir tem sido uma bênção para muitos obreiros, muitos líderes. Aqui eu tenho a alegria de ouvir de irmãos da ABU, da época de 60 e 70, puderam caminhar ao lado do Valdir. E eu comecei a caminhar com o Valdir em 2006. Eu me lembro daquele momento, pude ouvi-lo, ouvir também a Cileda, sua esposa. E é uma alegria poder tê-lo aqui essa noite. Queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar pelo Valdir. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses dias. Nós estamos aqui, ó Pai, com o coração muito aberto para sermos confrontados, para sermos encorajados, para sermos inspirados, para sermos motivados, desafiados. Nós queremos pedir ao Senhor, dá-nos a Tua palavra, porque ela é Tua e só o Senhor pode nos dá-la. Precisamos ouvir, ó Deus, a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a ser não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. E que nessa noite haja luz e fogo nesse púlpito, luz na mente e fogo no coração. Usa o Valdir para ministrar, Senhor, essa noite aos nossos corações. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, Arthur? Graça e paz, irmãos. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui com vocês, de passar esses dias aqui nesse lugar, junto com vocês. É para mim um privilégio e venho com muita alegria, venho com lamento, porque a Cileda, que é a minha esposa, a gente tinha originalmente pensado até de ficar um pouco mais de tempo. Até a gente tinha pensado aproveitar as praias de Natal aqui um pouquinho mais. Acabou vindo só eu e ela não. E tudo fica mais pobre quando eu venho sozinho, né? Eu sou de Santa Catarina, eu sou Barriga Verde. A Cileda é maranhense. E a gente, através desse privilégio que Deus me deu de casar com uma nordestina, minha vida ficou muito mais rica. Eu aprendi a conhecer um pouco mais dessa parte do Brasil e que me encanta e é um privilégio enorme. E eu sinto que através desse casamento, né, desse matrimônio, a gente está quase comemorando os 40 anos de vida matrimonial. O Brasil ficou mais uno, né, com um sulista e uma maranhense. Ainda não tive oportunidade de caminhar na praia daqui. O Carlinhos me prometeu uma caminhada amanhã cedo. Eu não sei se ele aguenta, porque ele está velhinho, coitado do Carlinhos. Então, ele me prometeu uma caminhada amanhã de manhã pela praia. Ontem à noite nós já estivemos conversando sobre liderança, espiritualidade, reino de Deus.
O Antônio e o Carlinhos compartilharam com a gente ontem à noite. E se você lembra, o Antônio falou para nós da importância e da centralidade do reino de Deus. E de como o reino de Deus é a mensagem central do Evangelho. Está lá no coração do Evangelho. Né? É o cerne da vida de Jesus. Uma coisa meio triste que o Antônio falou para nós ontem é que a gente não sabe disso. Mas o que é mais triste não é só que a gente não sabe, é que não faz diferença na nossa vida. Né? Quando a gente precisa voltar de novo aos Evangelhos para descobrir a grande diferença que essa mensagem, que essa realidade do reino de Deus quer trazer para cada um de nós. E de como é bom, de como é rico, quando a gente pode se saber um cidadão do reino. Quando a gente pode ter, né, na boca um pouquinho do gosto do reino. Quando a gente pode ter nos olhos um pouquinho do brilho do reino. Porque Jesus veio para vivenciar e para anunciar o reino de Deus. E esse reino de Deus, ela é uma palavra de esperança, ela é uma realidade de esperança, porque fala da presença de Deus entre nós. Fala de que nós não estamos condenados e abandonados aos nossos próprios reinos, aos nossos próprios sistemas, às nossas próprias estruturas. Lava Jato não tem palavra final, porque a palavra final é de Deus. E de um Deus que não desiste. Não desiste dele mesmo. Não entra em depressão, não é, com a realidade, mas não desiste de nós. E no coração desse reino, como nós já vimos ontem, está essa presença de Jesus. Desse Jesus que diz, quando eu estou entre vocês, o reino de Deus está presente. Quando a minha palavra é anunciada, o reino de Deus está presente. Quando os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres, se lhes anuncia o Evangelho, o reino de Deus está presente. Jesus diz mais em Lucas, quando eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus está presente. Assim foi na boca de Jesus, assim foi no gesto de Jesus, assim foi na presença de Jesus, assim é hoje. Assim é hoje. Quando esse Evangelho é anunciado, quando essa palavra é proclamada, quando esse Jesus se torna real na nossa vida, quando os demônios são expulsos em nome de Jesus, quando os cegos veem as velhas palavras do Evangelho, não é? O reino de Deus está presente e nós respiramos essa realidade. Nós vivemos dessa realidade. Essa realidade do reino é a nossa própria vida. Esse Evangelho é o sentido da nossa existência. Não dá sem esse Evangelho. Ele é vital. E essa é a nossa esperança. Sim, Antônio, a gente queria dizer para você que, olha, a gente está longe, né? Mas a gente queria tanto que o reino fizesse diferença na nossa vida. Porque quando faz, isso é muito bom. E quando faz uma diferença na nossa vida, ela passa a ser diferente. As nossas comunidades, as nossas famílias, as nossas relações passam a ser diferentes. E a gente se torna, como Jesus queria, sal e luz, não é? Hoje à noite, nós queremos falar um pouquinho mais sobre como esse Jesus, como ele inspira a gente, como que ele é o nosso paradigma, né? Como a gente poderia dizer, mas como ele é o nosso modelo quando a gente fala de liderança. Carlinhos falou sobre isso ontem, não falou? Carlinhos falou sobre Jesus de Nazaré. Carlinhos falou como ele estava apaixonado por Jesus. Aliás, eu espero que essa não seja só uma paixão do Carlinhos, mas seja tua, seja minha. Não dá sem ele.
não é? E de que nós somos pessoas apaixonadas. E as pessoas apaixonadas, elas têm um outro sorriso, elas têm um outro brilho. E nós queremos ser apaixonados por Jesus. E de como esse Jesus, ele inspira a nossa vida, e de como esse Jesus é modelo para a nossa própria existência. Foi o Antônio Carlos que falou para nós ontem dessa palavra do Evangelho de João, onde Jesus coloca a sua própria vida e o seu próprio ministério como modelo para a vida da igreja. Lembram daquela palavra que ele falou, quando ele disse, citando essa palavra de Jesus, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E isso está presente no Evangelho de João, aliás, está presente 2 vezes, está lá em João 17, está de novo lá no final do Evangelho de João. Assim como. Mas para que esse assim como seja realidade na nossa vida, na tua vida, na minha vida, a gente precisa mergulhar nesse Evangelho. Às vezes eu acho, não, acho que eu tenho bastante certeza disso, né, que as nossas igrejas, elas mergulham um pouco no Evangelho. Elas se banham um pouco nas histórias, nos relatos, nas parábolas, né, nos detalhes do Evangelho, nas narrativas do Evangelho. Muitas vezes a gente parece que inverte a coisa, não é? Porque historicamente falando, são os evangelhos que são a razão de ser de todas as cartas que seguem na Bíblia, das cartas paulinas, das cartas petrinas. Elas só existem por causa do evangelho. E o evangelho só existe por causa de Jesus. Assim que essas cartas paulinas e essas cartas petrinas e as cartas do Novo Testamento, elas são uma consequência do Evangelho, mas me parece que muitas vezes como igrejas nós fazemos o caminho contrário. E nós vamos das cartas para o Evangelho. E aí, quando nós vamos das cartas para o Evangelho, muitas vezes nós nos tornamos mais doutrinários. Nós nos tornamos mais, para quem estuda teologia, sistemáticos na nossa articulação da fé. E nós nos preocupamos com as doutrinas que têm o seu lugar, mas elas não vivem sem o Evangelho. E se elas não nos levam de volta ao Evangelho, é melhor mudar as doutrinas. Então nós ficamos assim muito encantados com Paulo e lemos o Evangelho a partir de Paulo, mas o Paulo diria para nós, não, companheiro, não lê o Evangelho a partir de mim, não, pelo contrário, lê a mim a partir do Evangelho. Então, eu gostaria que nós como igrejas pudéssemos nos reencantar com as histórias do Evangelho, com os detalhes, com as narrativas. Porque é então que nós vamos encontrar essa pessoa de Jesus. Então nós vamos encontrar e nos encantar com esse jeito de Jesus viver. Por isso, quando a gente fala sobre Jesus como modelo de liderança, a gente não pode desenvolver nenhum programa. Porque Jesus não é um programa, Jesus é uma pessoa. E tudo que a gente alcança, e isso é suficiente quando a gente busca Jesus como modelo para a vivência da nossa fé e o exercício do nosso ministério, da nossa vocação, é que nós somos chamados a ser seguidores dele. Hoje à noite eu queria contar 4 histórias. Eu queria não contar 4 histórias, eu queria repetir 4 histórias. Eu queria visitar 4 diferentes momentos do Evangelho, das histórias de Jesus, e a partir disso, de repente, olhar para algumas coisas que são importantes para a vivência da nossa vocação. E se você me permite, eu vou falar menos do exercício da liderança para falar do ministério da vocação. Porque nós somos chamados a ser líderes, porque Deus nos deu uma vocação. A primeira história que eu queria colocar para vocês está em Marcos, capítulo 6. E se você quer acompanhar comigo as Escrituras, então vá lá em Marcos, no capítulo 6.
Esse evangelho de Marcos, ele é um evangelho intenso. Marcos é, por assim dizer, um evangelista com pressa, né? Jesus tem muito movimento no evangelho de Marcos. Jesus está sempre a caminho, Jesus está no barco, Jesus está andando, Jesus está no encontro com pessoas. E ele passa rápido de um momento a outro. Por isso você vai dar uma leitura no evangelho de Marcos, você vai ver quantas vezes é usada a palavra "e então", logo depois, para dar ideia desse movimento. Em Marcos capítulo 6 é um capítulo muito forte, porque em Marcos capítulo 6 você tem a história da decapitação do João Batista, da morte de João Batista. E essa experiência, ela é uma experiência extremamente forte para Jesus, para os discípulos, mas eu diria especialmente para Jesus. Além disso, Marcos capítulo 6 coloca esses discípulos que são recém-chamados lá no início do capítulo 6 de Marcos, para um momento de relato onde eles falam sobre o que tinha acontecido e o que eles tinham feito, ensinando, curando. E então, em Marcos, no capítulo 6, Jesus diz assim, no versículo 32. Aliás, permita-me, no versículo 30, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Não sei como é com você, mas eu sei como é comigo. Eu sei como é comigo quando eu estou cansado, estou querendo fugir para as praias de Natal, né? E vem alguém me incomodar, querer mais alguma coisa, né? Ou de repente é domingo à noite, né? Depois do dia puxado, depois do culto, você quer ir para casa. Esses dias eu encontrei um pastor, eu passei um final de semana com o pastor, ele disse: olha, a melhor hora da semana para mim é domingo à noite, depois que acabou tudo, ir para casa, reunir a família, comer alguma coisa, conversar, ficar tranquilo, é a melhor hora do domingo. Eu imagino, né, se na hora que ele entrou no carro, entra alguém, bate alguém no vidro e diz: rapidinho, rapidinho, e abre todo um outro capítulo. Jesus sai com os discípulos para um tempo quietos, e quando esses discípulos começam, né, entram no barco e eles começam a chegar ao lugar onde eles querem descansar, né, o primeiro vislumbre, o segundo vislumbre indica uma multidão. E eu não sei como é com você, mas eu entendo os discípulos dando uma cotovelada um no outro e dizendo: caramba, olha lá, ó, sujou. Sujou. Não vai dar. Se fosse bem gaúcho esse cara, né? Eles até lá em casa eu tenho uma churrasqueirazinha pequena assim, que eu boto no meu carro às vezes eu vou lá visitar o meu pai, que já está velhinho, e digo: ó, pai, eu trouxe aqui, vou fazer uma carninha. Eles estavam com a churrasqueira no barco, o carvão estava aceso, não deixaram a água apagar. Eles disseram: olha, sujou. E Jesus olha para a multidão e Marcos diz que ele teve compaixão. Eles eram como ovelhas sem pastor. Um dos
estou contando essa história de novo, não preciso contar essa história para você, não é? Mas para dizer para mim e para dizer para você que o exercício da nossa vocação mexe com os nossos olhos. Mexe com a forma como nós lemos, como nós entendemos, como nós vemos a realidade. Princípio de liderança, se você quiser, né? Princípio de liderança que é a liderança da compaixão. O que é que nós vemos quando nós olhamos? Como é que os nossos olhos são treinados? Os nossos olhos são educados. Os nossos olhos são educados para ver segundo os nossos valores. Assim que nós vivemos numa sociedade que sempre quer olhar para cima, que sempre quer olhar, entre aspas, para aquilo que é bonito, entre aspas, para aquilo que é elegante, para aquilo que é caro. Meu filho fala assim: ô pai, por que cada vez que eu gosto de uma roupa, ela é cara? Né? Por que cada vez que eu olho para uma roupa, ela é cara? Mas aí ele justifica, ele diz: não pai, mas ela dura muito mais. Por que que os nossos olhos, eles são determinados pelos valores da realidade do mundo no qual nós vivemos? Os nossos olhos querem mais. Os nossos olhos são gulosos. Os nossos olhos querem o poder. Então, nós vivemos numa sociedade onde os nossos olhos querem mais. Nós olhamos diferente para o pobre e para aquele que tem um dízimo grande. Nós olhamos diferentes para as crianças do que para os adultos. Nós olhamos diferentes para os que são sãos e para os que são enfermos. Nós olhamos diferente. Nós olhamos de acordo com os valores da sociedade na qual nós vivemos. E na sociedade na qual nós vivemos, os valores são: qual é o teu nome? Qual é a tua família? Quanto você ganha? Quem é você? Qual é o teu título? Os nossos olhos são treinados para o exercício do poder da sociedade e do mundo no qual nós vivemos. E eu diria que os olhos da igreja brasileira são exatamente assim. Nós vivemos numa sociedade onde os nossos olhos querem igrejas grandes. Viva o Templo de Salomão. Claro que o teu não é assim, né? É só um templinho. Mas se você pudesse... Nós olhamos para a nossa vocação, muitas vezes, exatamente assim. Nós queremos mais. Nós queremos ser mais. Nós queremos ser recebidos bem. Nós queremos nos portar melhor. Nós queremos comer melhor. Nós queremos viver melhor. Os nossos olhos nos levam a querer mais. Jesus vê a multidão, olha para ela com compaixão. Não com discriminação, não como invasão, não com raiva, não como perda de tempo. Cara, vou perder tempo de novo com esse pessoal, não traz dízimo nenhum para mim. Né? Não enche a minha igreja, não dá, não. Jesus olha com compaixão. E você pode imaginar a cena no barco. Os discípulos olhando uns para os outros e dizendo: sujou. E Jesus dizendo: olha lá, esse povo está aí. Está vendo aquelas crianças ali? Está vendo aquelas crianças ali? Está vendo aquelas pessoas enfermas? Eu preciso ir lá. Como são os teus olhos? O que é que você vê? O que é que as pessoas leem quando você olha para elas? Eu tenho muitas histórias para contar acerca dos meus olhos. Eu podia, por exemplo, contar uma história
Bom, quantas histórias eu posso contar hoje à noite, se eu só tenho 37 minutos aqui ainda restante, eles já me deram esse troço aqui que me controla, né? Quando eu comecei a namorar com a Cileda, tinha um missionário que trabalhava com a gente, ele era fantástico, e ele disse para mim: você já aprendeu a ler os olhos da Cileda? E eu disse: não, eu acho que eu não disse nada, eu devo ter tido tirado ironicamente, alguma coisa assim, porque ele disse para mim: a Cileda fala com os olhos. Gente, vocês não imaginam como é complicado para mim esse negócio. A minha mulher fala com os olhos, eu preferia que ela falasse com a boca. Porque a minha linguagem, ela é linear. A minha linguagem é cartesiana, né? Banana, fala. E no início do nosso matrimônio, muitas vezes dizia: mulher, briga, fala. Ela chorava. Fala aí, bota na mesa. Essa é a minha linguagem. Ou então ela dizia para mim, aí é pior, sujou mais ainda, né? Ela disse: por que eu não gosto quando você me olha assim? Ela dizia: parece que você quer me matar. Fuzilando com os olhos. Gente, quantas vezes nós somos pastores exatamente assim, fuzilando com os olhos. Eu fui pastor muito tempo exatamente assim. Eu fuzilava todo mundo. Matava poucos, mas fuzilava. É que como eu tenho ceratocônio, é desvio de córnea, né? O fuzil vai para tudo que é lado, mas não acerta lugar nenhum. E essa conversão do evangelho na minha vida, tentando mudar o meu jeito de olhar. O meu jeito de olhar para o outro. O meu jeito de relacionar-me com o outro. Eu estava lá em Portugal com um menino, um desses jovens, e falando um curso sobre espiritualidade. E ele disse para mim: posso ir lá estudar com você? Eu meio olhei para ele assim: cara, Portugal, o que você vai querer lá estudar? Vai querer ir para Curitiba para estudar lá comigo? Não tem sentido, né? Eu pensei: mas por que você está falando isso? Ele disse: é porque durante o tempo que nós estamos falando, eu percebi que os teus olhos estavam assim, ó. Eu sou exatamente assim. Ou seja, eu não estava prestando atenção nele de jeito nenhum. Os meus olhos estavam pensando em outra coisa. Os olhos de Jesus são olhos de amor. Os olhos de Jesus são olhos de acolhimento. Os olhos de Jesus são olhos de encarnação, de estar presente, de abraçar, de sorrir, de acolher. Nós precisamos ser líderes que têm os olhos de Jesus. E quando nós formos líderes que têm os olhos de Jesus, as pessoas vão discernir a riqueza do Evangelho. Se você continuar nessa história de Marcos, e eu vou para... Olha aqui, ó, nem correu muito esse negócio aqui. Alguém sabe como eu paro? Eu podia parar esse troço aqui, né? Fica paradinho, e as minhas histórias vão longe. Mas se você continua essa história de Jesus, porque Jesus sai do barco, ele vai para a multidão, como ele sempre fazia. E ele sempre faz o mesmo. Ele acolhe as pessoas, ele conversa com elas, ele cura os enfermos, ele abraça as crianças, o demônio manda os demônios embora. Aqueles todos que o Carlinhos está falando dos infernos para fora, né, o que o Carlinhos fica falando aqui, ele manda todo mundo embora, todos os demônios embora. Jesus faz sempre isso. E então tem uma outra cena nessa continuidade, que é a cena da multiplicação dos pães. Eu queria olhar para isso com você, e você já está lá em Marcos, então você já tem isso presente, quando uma outra conversa acontece, uma conversa de Jesus com os seus discípulos, porque eles de novo estão preocupados. Eles estão preocupados
com a hora, eles estão preocupados com o relógio, eles estão preocupados com uma multidão que está ficando faminta. Gente, está ficando escuro. Esse Jesus não para de falar. Tem sempre mais uma mulher que quer se aconselhar com ele. Esse Jesus não para, ele não percebe que vai ficar escuro. Gente, já sujou para nós. Agora vai dar zica. Tem essa expressão? Agora vai dar zica. Porque essa multidão aqui, faminta, essa criançada chorando, essa mãe querendo, não vai dar certo, gente. A gente aguenta ficar com fome, que a brasa da churrasqueira já foi tudo para beleléu. E ao fim, os discípulos chegam perto de Jesus e dizem: ô mestre, termina aí, termina o sermão, diz amém, chega, vamos embora. Manda o povo embora. E então tem uma expressão de Jesus, que ele fala para os discípulos dizendo: dão de comer aí para eles. E os discípulos dizem: você está brincando, né? Diz: não, dá aí de comer. Alimenta o povo aí. Aí eles começam a maquininha corre, né? E eles começam a perceber, dizem: olha, isso aí não vai dar certo, Jesus. Isso aí é muita grana, não tem jeito. Tu vai querer investir tudo isso nesse povo? Não vai dar certo. Que é de novo, a lógica, né? É a lógica. Gente, é a minha lógica. Desculpa, é a minha lógica. Eu penso assim. Eu não sei, você de repente é muito diferente, né? Mas eu penso assim, gente, já deu zebra uma vez, sujou, agora vai piorar. Esse povo não vai embora, esse sermão de Jesus não termina. O dia vai ficar escuro e não vai dar as coisas boas aqui. Eu sempre vejo isso. Eu antevejo. Quando as coisas não dão certo. Não vai dar certo, não vai dar. Eu calculo, e agora lá na igreja, pelo menos, não sei como é que é aqui com você, né? Mas lá na igreja já está começando a época do orçamento, né? Do orçamento para 2016, e com a crise, isso vai ser uma crise esse orçamento. Porque eu quero saber, eu estou pensando quais são os investimentos para o próximo ano, como é que a gente vai gastar a grana, aonde que a gente vai investir. Nós estamos querendo investir em implantação de igrejas, um missionário para uma área mais de periferia, estamos pensando a crise. Eu estou pensando, gente, não só eu, né? Os outros estão pensando, como é que nós vamos montar esse orçamento de 2016? Vai escurecer, aliás, já escureceu no Brasil. E tem o Evangelho de João, fala sobre isso, que eles trazem um menino. E a cena muda. Eles trazem um menino e a cena muda. E Jesus pergunta para os discípulos, diz: o que nós vamos fazer então? E os discípulos dizem: tem um menino aí com a cestinha dele, mas não dá para nada. E há um movimento, Jesus se volta para o menino. E nessa volta para o menino, ele diz: o que é que você tem aí? Você conhece a história, não é? 5 pães, 2 peixes. E Jesus diz: tá bom. Tá bom. Mas o que a mim me encanta nesse encontro é justamente esse encontro. Você consegue imaginar comigo essa cena? Você consegue imaginar comigo Jesus olhando para esse menino? Você consegue ver o encontro dos olhos? O encontro dos olhos. Você consegue discernir quando Jesus tira os olhos dos discípulos e os olhos dele abaixam, né? Vão em direção ao menino. E quando eles encontram os olhos do menino, e o menino sorri, porque ele se sabe olhado por Jesus. Não sei,
Eu só consigo imaginar isso como saudade, porque eu nunca consigo olhar assim. Que é esse olhar de Jesus que acolhe esse menino. A gente estava na sala da nossa casa e estava um dos meus filhos lá com os 3 netos e mais outro sobrinho, tá na sala da casa, e a Alice, que é uma das netas menores, né, a loira, absolutamente loira, 3 anos, e a Alice e a Cileda foi para a cozinha, e a Cileda disse, ela estava com a Cileda, e a Cileda disse para ela, vai lá com o Vodi, sou eu, Vodi, vai lá com o Vodi, né? Eu estava sentado do lado dela, eu, né, estendi o meu braço, puxei a Alice para junto de mim. Ela veio. Mas, gente, rapidinho ela escapou. Ela veio para junto de mim e ficou só um pouco. E ela deu a volta para outra cadeira e foi no colo do Waltson. Waltson é o sobrinho que está lá com a gente em Curitiba. Danada da Alice foi para o colo do Waltson. E eu sabia por quê. Porque o colo do Waltson é bem melhor do que o meu. Porque o Waltson sabe dar colo como eu não sei. É duro, né? Mas ele sabe. E ela se achegou no colo do Waltson. Quando Jesus olhou para esse menino, ele se sentiu acolhido. Ele se sentiu abraçado. E há um mistério que acontece. Quando Jesus olha para esse menino, o menino olha para Jesus. Quando aquele cesto é aberto, os cinco pães são trazidos à tona. Quando os peixes são trazidos à tona. Quando os olhos de Jesus se levantam aos céus. E quando esses pães e esses peixes são misteriosamente multiplicados. E eles são distribuídos. Gente, o que é isso? Gente, o que é isso? Esse é um milagre, isso é um mistério, isso não existe, isso só existe ali, nesse encontro de Jesus com esse menino, nessa oferta que esse menino faz, dos 5 pães e dos 2 peixes, essas mãos de Jesus que seguram esses 5 pães e 2 peixes, e elevam esses 5 pães e 2 peixes aos céus, os olhos de Jesus, que por assim dizer, se elevam para o seu Pai, e os pães que se multiplicam, e os peixes que satisfaz uma multidão. Que é isso? Isso é real. Isso aqui não é lenda. Não, isso é real. Estava lá o menino, estava lá Jesus, estavam lá os pães, estava lá a multidão, todos eles alimentados, e eu com a minha lógica, fazendo cálculo de que estava escurecendo, era muita grana e não tinha panificadora aberta. Miserável sou eu. Qual é a lógica com a qual você vive a sua vocação? Qual é a lógica? Qual é a lógica com a qual você é pastor de igreja, pastora de igreja? Qual é a lógica com a qual você lidera? Qual é o pacote de management, de gerenciamento que você usa? Esse gerenciamento divino aqui é o gerenciamento do milagre, é a oração, é o encontro de Jesus com a criança. Não tem lógica cartesiana. Desculpem, gente, muitas e muitas vezes eu me sinto tão cansado da minha própria lógica. Eu me sinto tão cansado dos meus números. Cansado desses cálculos que só mandam a multidão embora porque eu não sei o que fazer com a fome delas. E Jesus traz a multidão para um abraço e diz: "Coma aí, companheiro." Glória a Deus, é verdade. Até um luterano aprende a dizer glória a Deus, não é? É verdade, gente. Isso não é programável.
Isso não é programa de liderança, isso é graça, isso é invasão do reino de Deus. Esse é o reino de Deus, que multiplica os 5 pães e os 2 peixes, e uma multidão é alimentada, porque esses pães e esses peixes se multiplicam na mão desse Jesus, e eles vêm das mãos de uma criança. Essa é a lógica do avesso, não é? É a lógica do avesso. É a lógica que essa, como eu falo tantas vezes, é a ilógica lógica do reino de Deus. E que você, de repente, sabe porque você sabe. Porque ela é vivenciável, ela nunca é programável, ela nunca é decifrável, ela nunca se torna um princípio de ação. Ela sempre se torna e sempre é um gesto de ação de graças. Fantástico. E nós vivemos disso. E nós aprendemos a isso, graças a Deus. A terceira história que eu queria contar, aliás, eu já falei, né? Não sou eu que estou contando nada aqui. Mas a terceira história, ela vem logo depois, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 14 tem uma palavra aí. E é interessante que essa história, ela vem depois da segunda multiplicação dos pães. E há um novo diálogo que ocorre entre Jesus e os seus discípulos. E o que vem à tona são essas 2 experiências das multiplicações dos pães, e numa delas sobraram 12 cestos, certo? Noutra delas sobraram 7 cestos. E eu não sei por que cargas d'água, e de repente não tem algumas explicações no Evangelho, mas é que é barco daqui, barco para lá, barco para cá. Jesus tem a multiplicação dos pães, 7 cestos sobram, eles pegam o barco, daí Jesus tem uma discussão com os fariseus sobre esse negócio de fermento, tá? E aí o texto começa dizendo que os discípulos estavam preocupados porque eles não tinham pão. Aliás, diz assim no versículo 14, os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. E eu fiquei pensando cá com os meus botões, mas afinal os caras são tontos, pelo menos eu teria pensado em botar um cesto de pão no barco, e não apenas um pão. Pão, isso é coisa de filho de alemão que chama pão. Não é? Aqui vocês falam diferente, tá bom? Se a Cilida estivesse aqui, ela já teria os meus filhos tirando sarro do meu pão, né? Tudo bem. Mas é só o que eu tenho, pão. Os discípulos também só tinham um pão e não tinham pães. Né? E começa uma discussão interessante, porque Jesus diz para eles, gente, vocês estão preocupados com esse pão aí? Mas eu queria que vocês, eu queria falar de uma outra coisa. Olha o texto continua. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, é porque não temos pão. Eu queria ler essa continuidade porque para mim ela é dramática. Diz assim, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Caramba, hein? Vocês ainda não entendem? E você sabe o que é mais doído? É que eu preciso como que colocar eu não coloco coisa nenhuma, mas eu tenho uma linha a mais nesse texto,
onde eu preciso dizer a verdade, Jesus, eu ainda não entendo. Eu ainda não entendo. E aqui, porque aqui, veja, Jesus está falando com os discípulos. Eu não sei, ele está falando com você. Ele não está falando com ninguém, não, ele está falando com você, comigo. Ele está falando que apesar de nós testemunharmos da sua graça, apesar de nós termos experiências, apesar dos discípulos terem vivido essas duas experiências fantásticas da multiplicação dos pães, eles estão discutindo porque esqueceram de trazer um cesto de pão e botar no barco. Só tem um pão, vou ficar com fome, não vai dar certo. Este pão não vai chegar para nós. Jesus olha para eles e diz: ô gente, tenha tanta paciência. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês não entendem. E eu preciso dizer a verdade, eu não entendo. Não entendo. Eu estou sempre de novo olhando para o pãozinho. Eu estou sempre de novo, eu não entendo. O menino entendeu. E os discípulos não. Gente, eu acho que eu agradeço por esse texto. Bom, primeiro porque eu tenho companhia, né? Os discípulos não entenderam, eu não entendo, eu tenho dificuldade, eu tenho companhia. Mas eu acho que tem uma outra coisa importantíssima aqui. É que às vezes, quem sabe seja bom para os líderes, pastores, pastoras, não entender. Porque se eles entendessem, se nós entendêssemos tudo isso, já pensou quão mais arrogantes nós seríamos? Se nós achássemos que nós pudéssemos controlar a multiplicação, já pensou? Como nós nos acharíamos cheios de poder? Yes! Os evangelhos nos mostram que Jesus tem uma grande dificuldade para que os discípulos entendam das coisas do reino, porque as coisas do reino, elas não são frutos da lógica dos pães, da lógica dos 200 denários, é outra lógica. E essa lógica do reino, ela só é vivenciada como graça. E são as crianças que nos ensinam, são os pobres que nos ensinam, são os enfermos que nos ensinam, são os libertos que nos ensinam. Esse ensinamento não vem de nenhum programa de formação. Esses ensinamentos não vêm de faculdade de teologia. Esses ensinamentos eu não peguei quando eu tive que estudar hebraico, grego, para fazer a minha formação teológica. Não, esse é um mistério da graça, que vem desde baixo, que vem de forma surpreendente, que vem através, de novo, permita-me repetir, que vem através da criança, da pessoa simples na igreja, da pessoa que está lá varrendo, né, o terreninho, vem daí, são as pérolas do reino, da boca dos pequeninos. E o Evangelho nos diz que a não ser que nós nos tornemos como um destes pequeninos, nós vamos ficar sempre chupando o dedo. E é muito difícil para você e para mim nos tornar como um dos pequeninos. Princípio de liderança 3, torne-se um pequenino. Porque dos tais é o reino de Deus. E quando Jesus, em Lucas capítulo 10, olha para os seus próprios discípulos, e quando ele tem um momento de grande, quase que de regozijo, de êxtase, ele diz: Pai, eu te agradeço, porque não revelaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Eu agradeço a Deus que o Evangelho é sempre esse Evangelho de Deus, e que sempre
chega para mim simplesmente como graça, e que eu nunca posso dominar, porque se eu dominar eu vou matar, eu vou enquadrar. E ele sempre novamente brota de lá onde eu não pensava que ele pudesse brotar. Por isso que nós, como pastores, pastoras, líderes das nossas igrejas, somos sempre aprendizes e vivemos sendo chamados à conversão para nos tornarmos como os pequeninos. E essa minha quarta história, eu termino, essa é a conversa final que Jesus tem com Pedro, em João capítulo 21. Essa é a conversa final que Jesus tem com Pedro. Depois de um período tão complicado na vida do Pedro, depois de um período onde o Pedro tentou abandonar, disse, olha, chega, eu cansei, eu vou voltar, você conhece o texto, eu vou voltar para pescar, acabou tudo. Jesus encontra eles de novo, como havia encontrado lá em Lucas capítulo 5, os primeiros discípulos na praia, encontrou com eles de novo, eles não haviam pescado nada de novo, Jesus, é o mesmo filme, que ele perguntou lá em Marcos capítulo 8, vocês não entenderam até no final. E Jesus chama o Pedro para uma conversa, ele diz, Pedro, a gente caminhou junto, tem 3 anos que a gente se conhece, a gente comeu junto, a gente andou para lá e para cá, a gente brigou, você não me entendeu, você não queria que eu viesse para cá, tantas coisas passaram, não foi, Pedro? Agora eu só queria saber uma coisa, Pedro, você me ama? Pedro, a gente andou muito, Pedro, a gente fez muita coisa, a gente conheceu, a gente viveu cada situação, mas eu só queria saber uma coisa, você me ama? E o Pedro pensou com os seus botões, e é justamente dessa pergunta que eu queria fugir. É justamente dessa pergunta que eu queria fugir, porque ela traz muita realidade, ela traz demasiada realidade, eu não aguento. Quantas vezes nós fugimos dessa exata pergunta? Porque nós temos a oferecer muitas coisas, nós temos a dizer, Jesus, eu queria mostrar todos os meus planos estratégicos, eu queria te mostrar quantas igrejas eu plantei, eu queria mostrar quantas pessoas se converteram, eu queria te mostrar, a gente não pode fazer aqui uma reuniãozinha de agenda, Jesus. A gente não pode falar sobre crescimento de igreja, a gente não pode falar sobre investimento em missionário, a gente não pode falar sobre o desafio do sertão, a gente não pode falar sobre tudo isso, Jesus, vamos falar sobre coisas práticas, seja prático, Jesus, pelo amor de Deus, seja prático. Vamos falar sobre coisas. E Jesus diz, não, mas eu queria falar sobre você. Eu queria perguntar se você me ama. Eu queria saber se o teu negócio é mais do que um negócio. Eu queria saber se a tua agenda é mais do que programa. Eu queria saber se na tua vida tem mais coisas do que fazer, operar, ganhar, conquistar, viajar. Eu queria saber se tem mais coisas do que isso na tua vida. Ou se o teu ministério é só isso, se o teu ministério são planos, são estratégias, são coisas, são atas, são relatórios, são grandes coisas. Eu queria saber se tem mais, porque isso daí, diz Jesus, em última análise, você está se escondendo atrás disso e muitas vezes é apenas casca. Porque Pedro, disse Jesus, eu conheço as coisas mais profundas. Pedro, eu sei de coisas que você também sabe, eu sei das tuas lutas de me aceitar, eu sei da tua dificuldade de caminhar comigo, eu sei da tua própria traição, eu sei. E de novo eu preciso dizer que ele não sabia apenas do Pedro, ele sabe de mim. E ele sabe de você, mesmo que a gente não o diga, ele sabe. E ele diz,
mas Pedro, não é disso que eu quero falar. Não é disso que eu quero falar. Eu quero só falar de uma coisa. Eu quero falar de nós dois. Você me ama, Pedro? E é essa pergunta. E é essa resposta que dá a verdadeira sustentação para o nosso ministério. Sem isso, o ministério acaba sendo canseira. Sem isso, o ministério acaba sendo relatório. Sem isso, o ministério acaba sendo quantificável. Mas o sentido real e profundo da nossa vocação é para amarmos a Deus e adorarmos a Ele. O Pedro gagueja, né? O Pedro rebola, por assim dizer, mas ele consegue balbuciar: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E mais uma vez eu preciso dizer: eu também gaguejo, mas eu quero, ainda que de forma balbuciante, em meio aos meus balbucios, dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E depois de dizer isso, as lágrimas podem correr. O suspiro vem fundo. E Pedro diz: eu consegui dizer. E ele sorri como uma criança. E Jesus sorri também. E ele diz: agora, Pedro, você está pronto. Porque você conseguiu balbuciar a tua declaração de amor. Convido você e a mim mesmo para balbuciarmos a nossa declaração de amor. Ore ao Senhor, curve a sua cabeça em silêncio por um momento, onde você, na quietude do seu coração, se coloca na presença de Deus e percebe a Jesus se aproximando de você com esses olhos de compaixão, de aceitação e de abraço, dizendo e perguntando: tu me amas? Balbucie a sua resposta de amor a Ele. Senhor Jesus, Tu nos olhas com compaixão e nós somos como aqueles que estavam na multidão, que precisam do Teu olhar, que precisam ser acolhidos pelo Senhor. Nós, Senhor, que muitas vezes estamos no púlpito, nós que muitas vezes estamos na frente, nós que muitas vezes estamos liderando, nós precisamos do Teu olhar de compaixão, mesmo que às vezes nem o percebamos. Leva-nos, Senhor, nessa noite a estarmos ao Teu lado e ao lado do menino que sorri, da cesta que se abre, do pão que sai da cesta, dos peixes que se multiplicam, das mãos que se elevam ao céu em gratidão, e numa multidão que se alimenta. Renova, Senhor, a nossa fé e ajuda-nos a ficar de boca aberta, de olhos esbugalhados,
com a boca seca, dizendo: não acredito no que eu estou vendo. Tu sabes da nossa dificuldade de entender das coisas do teu reino, e a nossa oração é que tu tenhas misericórdia de nós, tenhas paciência conosco, e não desistas de abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos para escutar a tua pergunta: tu me amas? E então, Senhor, nós queremos dizer com Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Amém.